Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos. Você que está no replay vai acompanhar toda essa live que foi feita especialmente para partilhar conteúdo. Portanto, aqui aguardar só um pouquinho que as pessoas cheguem, mas você que está aí no replay, vamos prestar atenção porque nós vamos desvendar e desmembrar o que é esse tal desconfinar o tempo. Portanto, venham comigo e vamos construir juntos como desconfinar o nosso tempo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Gesane, seja muito bem-vinda, é a nossa convidada de hoje. Mariana, boa noite, seja bem-vinda. Vamos desconfinar o nosso tempo, construir juntos aquilo que são os pilares e os patamares de como eu fazer para, nesse período de pandemia, nesse período onde o confinamento é algo que está presente nas nossas vidas, possa ser literalmente desconfinado, literalmente construído a partir daquilo que são os nossos objetivos, os nossos anseios, as nossas vontades. Portanto, desconfinar o tempo é um pouco isso, é criar e ser o protagonista. É verdade. Protagonista de quê? Protagonista da sua vida, líder da sua vida, empreendedor da sua vida. Vamos descortinar um pouco isso hoje. Gisane daqui a pouco vai estar aqui conosco a mostrar e demonstrar que liderar e empreender não é algo do acaso, não é algo empresarial, é algo muito para além disso, tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, tem a ver com o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Portanto, venham comigo, vamos desconfinar o tempo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Josi. Boa noite, Irene. Sejam bem-vindas. Fantástico. Hoje, uma convidada muito especial, mesmo muito especial, uma companheira de jornada, uma jornada para empreender no digital. Sim, empreender no digital. Como é que nós vamos fazer isso? E como é que nos conhecemos? Nós fazemos parte do mesmo grupo que nós chamamos de aves da mesma plumagem. Aves da mesma plumagem voam juntas. É verdade. Então, empreender, como a minha própria colega diz, não é um hobby, não é um hobby ou algo similar, ou alguma coisa que é trabalhar num negócio. Não é só isso. Tem muito mais coisas para além disso. E nós vamos descortinar um pouco isso. Portanto, o tema de hoje é liderança e empreendedorismo. Liderança e empreendedorismo. Portanto, tá a ver aqui o aviãozinho. Clica nele, vai subir várias pessoas. Coloquem lá só as pessoas que estão a verde. Como assim, Gustavo? Só as pessoas que estão a verde por quê? Por uma razão muito simples. Quem está a verde significa que está online nesse exato momento no Instagram. Então essas pessoas, assim que você clicar nela, elas estão aqui, mais facilmente elas vêm cá absorver esse conhecimento. Seja um motor de mudança na vida das pessoas. Não esperem pelas pessoas. Portanto, toda quinta-feira, e está aqui, ó, toda quinta-feira eu trago como desconfinar o tempo. Hoje, como é que nós vamos liderar e empreender com a nossa amiga, com a minha amiga Gesane. Gesane Hermisdorf. Gesane, depois você vai ter que me explicar a origem do seu nome. Eu tenho um nome também assim, algo diferente, o Desusarte. Meu nome é origem francesa. E o seu? Já vamos descobrir. Então, vou convidar a Gesane. Pode ser, Gesane? Vamos construir isso juntos? Vamos construir isso juntos. Mas olha, boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite ou boa tarde, eu não sei. Por quê? Por que eu não sei? Porque eu estou em Portugal. Mais precisamente no centro de Portugal. Boa noite, Boa Gesane. Seja noite. muito bem-vinda. Que prazer, que O honra prazer é tê-la todo meu. aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado por partilhar conhecimento. Isso é sempre magnífico. Aliás, é uma das coisas que nos move, é a partilha de conhecimento. É,
todos os dias trazer alguma coisa que possa impactar a vida das pessoas, que possa melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né? Então, é por isso que nós Com também certeza. nos conhecemos nessa jornada, né? E nessa jornada que nós vamos seguir juntos, porque aves da mesma plumagem voam juntas, já dizia o Bom, nosso mentor, Wendel Carvalho. Boa noite, Marcos. Boa noite, Roberta. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Gisane, primeiro, vai me explicar a origem desse nome. meu nome é Gesane Sanglar Ernisdorf. Sanglar é de origem suíça e Ernisdorf é de origem alemã. Pois, Por bem isso o nome parecia. um pouco diferente, né? Bem me Aliás, o nome parecia. todo é diferente. Isso. Mas é vossa origem mesmo ou seus pais gostavam muito dessa região aqui perto de mim, né? Que estou aqui em Portugal. Não, não. Origem mesmo. Meus Origem mesmo. descendentes são alemães e suíços. Isso. Fantástico, fantástico. Gisane é formada em matemática. Deixa eu apresentar aqui um pouco a Gisane antes de nós começarmos aqui a trocar ideias. Exatamente. E o objetivo hoje é trocar ideias, tá bem? É partilhar, Sim, estarmos sim. aqui num bate-papo agradável e que vocês tragam, aliás, na verdade, que vocês recebam desse bate-papo ferramentas, porque nós vamos dar ferramentas, para vocês conseguirem abrir a mente para a liderança, abrir a mente para o empreendedorismo, abrir a mente do que fazer, como fazer para desconfinar o seu tempo, para construir no tempo que você tem a sua melhor versão, a sua melhor maneira de evoluir e de crescer e alavancar a sua vida em todos os sentidos, ok? Nós falamos aqui muitas vezes em fatores profissionais, mas a nossa vida pessoal está muito linkada a isso. Então, se nós Com certeza. não construirmos todas as áreas da mesma forma, não dá certo, ok? Portanto, eu tenho um pedido para todos vocês que estão aí agora. Maria, Denise, Lavínia, sejam bem-vindos. Roberta, eu já disse, seja bem-vindo. Pessoal, Carrega aqui desse aviãozinho, vai subir aqui vários entendi. nomes. Todos aqueles que estiverem em verde, clica e envia. Seja um motor de mudança positiva na vida das pessoas, ok? Portanto, Gisane, Sim, matemática, depois da matemática voltou ali para psicopedagogia, que é fantástico. Também sou professor, ok? Também sou sim. professor. Ela é professora há mais de 20 anos. Eu sou professor há 6 anos. Ok? Aliás, foi uma construção de vida que o meu sonho era ser professor universitário. E busquei essa meta até conquistá-la, né? E, é produtora digital e empreendedora, mentora de projetos voltados ao desenvolvimento de líderes. Líderes Exatamente. não só empresariais, vocês vão Não, descobrir isso hoje. Compartilha conteúdos diariamente no seu Instagram. Brasileira, vive em Lajinha, cidade de Minas Gerais. Gisane, seja muito bem-vinda. eu que agradeço a oportunidade, né? E agradeço a todos que estão conosco aqui. Eu já vi vários colegas minhas, inclusive a responsável por ter feito matemática, Denise, né, Denise? Outras colegas minhas, Robertinha, Lavínia, que foi minha aluna, então, né? E outros mais que estão aqui conosco. Eu estou lisonjeado por estar aqui e tenho certeza que vai ser uma troca de experiência muito gratificante para todos, né? Com E é certeza. um prazer estar com você, que é meu companheiro de jornada também, né? De estudos, e estamos juntos nessa essa empreitada, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. E é muito bom estar cá, porque é uma forma daquilo que nós nos propusemos a construir. A Gisane começou junto comigo, não foi em setembro? Começou junto Foi, comigo. ao Então, mesmo nós tempo. estamos aqui mais ou menos há 6 meses nessa viagem. Mais coisa, menos coisa, né? E há 6 meses a produzir conteúdo. E eu falo por mim, eu era e tinha uma certa aversão à rede social. Por quê? Aquilo que eu partilho hoje é a gestão do tempo com inteligência emocional. Então, para quem gosta de gerir o tempo, rede social é uma desgraça na vida da pessoa. Se você não souber utilizar para o seu benefício. Isso eu só aprendi depois, Exatamente. né? Então eu era aquela tipo de pessoa que tinha essa crença de que a rede social significa perda de tempo não é para mim, então não vou para a rede social, né? Ou vou passar tempo, vou gastar tempo, que é uma pior das desgraças que você pode dizer para você mesmo. Você vai queimar tempo, que é o bem mais precioso que você tem na vida, que é tempo. Verdade.
Então, eu era um pouquinho avesso à rede social. Tanto que quando eu comecei do zero. Literalmente do zero. Né? Não sei como é que foi consigo, Gisele. Como é que foi esse início? Como é que eu... Aí foi minha esposa até que me trouxe para esse mundo. Falou, Gustavo, tem que vir para cá. Você gosta de dar aula, gosta de falar para as pessoas. Você tem que fazer esse curso. Segue o Wendel. Eu falei, pronto, eu sigo o Wendel. Eu não sei quem ele é, mas eu sigo ele. Né? Então, foi um pouquinho por aí. Como é que foi essa tua viagem? Sim, para mim a questão de rede social, eu comungo com você dessa experiência, porque eu era meio que ao avesso também, né? Rede social era o mínimo possível, dentro daquilo somente para passar o tempo, como você disse, né? E em relação a várias coisas, eu tinha até um certo, não vou dizer um bloqueio, não. Vamos dizer que eu não via até então algo que pudesse me levar além, né? E assim, as coisas foram mudando, né, Gustavo? Então, a gente, até no trabalho da gente, eu como professora, eu tenho aqui as minhas colegas professores que podem dizer, né, não só por conta da pandemia, a evolução existe, então nós temos que acompanhar, Com né? certeza. E, e com essa questão toda de trabalho, com essa questão toda de entretenimento, foi havendo mesmo essa necessidade, vamos dizer assim, de ingressar por esse lado. Mas eu confesso que realmente eu tive um certo, vamos dizer assim, eu tenho aquela paixão por isso. Então não era algo que para mim fosse tão atrativo até eu entender que quão poderosa era essa ferramenta, né, ou as ferramentas, vamos dizer assim, na sua totalidade, para poder chegar e alcançar muitos objetivos, né? E outra, se a gente não acompanhar, a gente vai sucumbir, Com certeza. certo? Com E a certeza. questão do Instagram em específico, né? Eu Instagram, então, eu não entrava nele, certo? Então, a gente, né, o início lá com o Facebook e tudo, o Instagram era uma rede social que eu nem tinha muita intimidade, vamos dizer assim. E Éramos como dois. pois é, e como é gratificante, né, quando você usa a ferramenta, como você diz, de forma adequada, de forma a você adquirir aprendizagem, você poder chegar a outras pessoas, seja em qualquer área, né, de execução de projeto ou da área de trabalho que a gente tem. É uma ferramenta muito valiosa que, se a gente souber utilizá-la, realmente é o canal, vamos dizer É assim. aquele pormenor, né, Gisele? Nunca na história da humanidade a, a informação teve tão facilmente acessível a qualquer pessoa. Nunca na história da humanidade. Exatamente. Você hoje quer saber qualquer coisa sobre qualquer assunto, a gente até brinca que antigamente o pai dos burros era o Aurélio, né? Que era o dicionário. Né? Hoje o pai dos burros é o Google, é o Dr. Google também, que é uma desgraça, né? E que você digita qualquer coisa no Google e aparece, como se fosse mágica, né? Então, hoje a informação está muito próxima das pessoas. Qualquer coisa que eu queira saber, basta eu digitar e eu vou buscar essa informação. Saber a informação correta é que é uma grande dificuldade, né? Então, a Gisele passa por isso, e eu também, enquanto professores, a gente passar informação para os alunos que eles devem seguir determinados parâmetros ou seguir determinadas coisas que sejam válidas, né? É muito complexo, com, entre aspas, essa prostituição de informação. Porque é uma faca de dois gumes, é uma moeda de dois lados. Você tem muita informação, mas ao mesmo tempo não necessariamente informações credíveis. E isso é um fator importante. É por isso que hoje, e já focando aqui no nosso assunto, né, para a gente também não dispersar muito, quando nós falamos de empreendedorismo e liderança, vai muito sobre aquilo que são... A Gisele partilhou aqui comigo 5 habilidades bases daquilo que um bom empreendedor precisa ter. E nós vamos falar sobre essas 5, não necessariamente na mesma ordem, tá bem? É mesmo uma partilha. Né? E as 5 são a visão, eu vou ler aqui, tá aqui do meu lado, tem uma minha cábulazinha aqui, que é importante, é a visão, o planejamento, a coragem, a liderança, e por isso também tem a ver o tema da liderança e empreendedorismo, e a resiliência. Esses 5 são 5
habilidades bases que você transforma uma pessoa que quer empreender realmente num líder. E o líder não necessariamente é de uma empresa. Você pode ter a empresa da sua vida. E você precisa liderar a empresa da sua vida, que muitas das vezes você deixa pontas soltas, como se fosse uma manta de retalhos, que faz com que você não consiga evoluir, crescer, desenvolver dentro daquilo que é a sua própria vida. Foca muito numa coisa e esquece da outra, né? Então, aquilo que eu, entre aspas, instiguei aqui a Gesane a trazer, era um pouco dessa visão da liderança, um pouco dessa visão do empreendedorismo, e também de que forma nós conseguimos transformar isso para os nossos dias de hoje, nessa situação sempre complexa da pandemia. Eu aqui em Portugal, aliás, eu nem me apresentei, meu nome é Gustavo Pesares, quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, professor universitário, dentro da área da neurociência. Por isso é minha paixão pelo desenvolvimento humano, porque tem a ver com todo o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, né? Então é uma paixão que eu tenho. E a gente tentar transformar isso nesses dias de hoje, dentro de um período pandêmico, para as pessoas conseguirem agarrar essas ferramentas e utilizar no seu dia a dia. Nós aqui em Portugal estamos em fase de desconfinar, né? O que gera aqui algum receio, né? Nós, há um mês atrás, estávamos no pior país no mundo em casos de casos por 1.000 habitantes, né, ou por 100 mil habitantes, que é a contagem que eles fazem, e número de mortes por 100 mil habitantes. Hoje é o Brasil que está muito mal nesse aspecto. E o nosso objetivo aqui é trazer ferramentas para quê? Para nós, entre aspas, não é que nós não vamos esquecer, isso não se esquece, mas é focar naquilo que realmente é importante, aquilo que depende de nós. Porque a pandemia não depende de nós. Nós podemos fazer a nossa parte, mas não depende de nós, né? Portanto, Gesane, por favor, você me cala, porque não para de falar. Tá vendo? Sim. Então, a questão do empreendedorismo, né, vamos dizer assim, a gente precisa, né, ter um entendimento maior também do que seja empreendedorismo, né, do que seja empreender. Porque, na verdade, a gente não procura muito, quando a gente não procura muita informação, a gente é pautado muito por aquilo que a gente ouve, né, ou aquilo que superficialmente a gente vê, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente tem uma visão aí, o pessoal aí pode, né, manifestar e pode concordar comigo. Quando a gente por favor, fala participem. KKK, vamos fazer o favor de participar, porque eu gosto de participação. O professor gosta de participação, né, Gustavo? É isso. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na questão assim, de empreender, quando vem lá, né, na nossa mente a questão do empreendimento, empreendedor, empreendedorismo no geral, inconscientemente, a primeira imagem que vem, né, para nós é aquela pessoa que portada assim, né, bem vestida, engravatada, que tem um mega empreendimento, vamos dizer assim, que é dono, né, de lojas ou de uma rede de supermercado, né, aqui para dar mesmo, né, exemplificar aquilo que a gente está falando. Sim. Então, quando a gente tem essa ideia de empreendedor, a imagem que nos vem é aquela pessoa que já está lá na frente. É aquela pessoa que já percorreu o caminho do empreendimento, do que é, na verdade, de fato, empreender, que a gente observa, né, os cases de sucesso, vamos dizer assim, os casos de sucesso, e a gente foca naquela pessoa que já chegou no sucesso, já chegou ao topo, e a gente só tem aquela imagem do que é o empreendedor. Então, talvez, né, muitos de nós trazemos conosco esse espírito empreendedor, mas nem temos ciência de que nós somos empreendedores de fato. E saber isso, trazer à luz dessa consciência, porque a mudança, né, Gustavo, a gente tem estudado muito sobre isso, e nesse percurso mesmo de conhecimento, a gente vai analisando os fatos e realmente a gente só tem condição de mudar, na verdade, e de fato, a partir do momento que você traz a consciência do que é e do que não é. Com certeza. Né? Então, quantas oportunidades a gente perde por não ter, né, ciência, na verdade, do que é aquilo. E no caso do empreendimento, por nós termos, às vezes, e eu falo por mim, porque eu também já estive do outro lado, vamos dizer assim,
de que mirava o empreendedor, de que via o empreendedor como essa pessoa, certo? Então, o empreendedor, gente, vamos falar a verdade, o empreendedor, ele nos instiga, porque é algo que em nós, a gente chega a vibrar, né? A pessoa que ela almeja, que ela vê uma pessoa, um caso de sucesso, aquela pessoa que se superou, aquela pessoa que foi além, você pensa, nossa, uau, né? É o que eu quero para mim, mas eu não levo jeito para isso. E a verdade não é essa. Não é que você não leva todas as pessoas, é claro que não são todas as pessoas que têm um espírito empreendedor, mas aí entra na essência do empreendedor, Gustavo. Porque o empreendedor, né, não é aquela pessoa que tem um caso de sucesso, que já tem algo estabelecido, que, né, que durante um período ele lutou, porque não precisa, né, eu escutei até o Flávio Augusto, que é um mega Espetacular. nome, Espetacular. exatamente, é o mega, é ultra, né? Empreendedor. Então, ele mesmo fala, o empreendedorismo não é o glamour, não é aquela pessoa que ela anda internada. Isso faz parte do pacote? Sim, né? A partir do momento que você está estabelecido, a sua imagem compõe o seu trabalho. Com certeza. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que ainda não está nesse patamar, ela não tem o espírito empreendedor. Então, o que é o espírito empreendedor? O espírito empreendedor é aquela pessoa que ela enxerga além. Sabe aquela pessoa que ela tem um trabalho, que nós somos condicionados assim, né, Gustavo? Eu acredito que você também seja. Você cresceu ouvindo, e eu já vi também algumas partilhas suas, né, no nosso grupo, da sua trajetória. Então, nós fomos condicionados a ter aquela estabilidade, a estudar, porque o estudo e conhecimento é essencial. Isso é a base. Isso é a base, não independente daquilo que a gente faz. É a base, exatamente. Então, o que acontece? Só que na nossa criação, nós somos condicionados, vamos dizer assim, a uma estabilidade, a toda aquela sequência de estudo, onde a gente, né, estudaria, passaria num concurso, enfim, ou montaria um negócio, mas algo todo, vamos dizer assim, naquele formato da caixa, onde a gente se queria, exatamente, aquele padrão. Voltar para uma área, né? Exatamente. Então, o que seria o empreendedor nesse contexto? O empreendedor é aquele que fica completamente fora do eixo, vamos dizer assim. Ele está sempre insatisfeito, porque ele não comporta dentro daquela caixa. Aquela caixa não é o formato dele, aquela caixa não é aquilo somente. Né? Você aí acabou de falar no seu exemplo. Você é professor universitário, você é estabilizado na sua profissão. Eu sou estabilizado na minha profissão, eu tenho 20 anos na minha profissão de professora, né? Mas eu sempre tive um pé fora da caixa, sabe? Eu sempre quis algo além. A verdade é essa. Então, eu também. Exatamente. Minha esposa diz que eu sou um eterno insatisfeito. Exatamente. Então, enfim, e eu cresci num lar de empreendedor. Meu pai era empreendedor, o meu irmão, né? Já vi ele aqui na live entrando. Meu irmão tem espírito de empreendedor, né? Já teve comércio também, e hoje ele é um advogado, mas é um advogado empreendedor, vamos dizer assim. Então, é uma realidade que eu vivo, né? E convivo de muito perto. Além de ser eu, Rezane, espírito empreendedor. Só que o problema é que quando a gente está, né, a gente tem essa falta de informação e de conhecimento, e entra toda essa questão de conhecimento, por isso é tão importante, a gente acha, por não conhecer o que é, na verdade, né, o ser empreendedor, o empreendedorismo, né, na sua essência, você pensa, não, isso aqui não serve para mim. Isso aqui eu almejo, eu acho bacana, eu acho o top da galáxia, mas não é para mim. E depois tem as crenças que nos colocam quando somos crianças, né? Eu tinha uma crença muito grande na minha cabeça, que eu sempre ouvi dos meus pais, que eu tinha que ter sempre o meu certinho direitinho, e não podia arriscar na vida em hipótese nenhuma, porque senão você ia acabar na miséria. Essa é a crença que eu tinha dentro de mim. E eu, para desbloquear essa crença, eu sempre falei, não, isso não é para mim, eu preciso ir além do que qualquer coisa. Já vi que temos uma colega, aliás, alguns colegas fisioterapeutas aqui, e atuar para mim não era só aquilo. Eu precisava alguma coisa a mais do que aquilo, não só para me satisfazer, mas também para satisfazer o meu utente, o meu cliente, né?
Então, eu sempre fazia qualquer coisa a mais, comigo e para os outros. Eu nunca parava dentro daquilo que eu não consultório. Eu era literalmente, como minha esposa gosta de dizer, um eterno insatisfeito. Eu sempre queria um patamar a mais, né? Então, ser um patamar a mais significava fazer mais e melhor. É um pouco a filosofia do Ikigai, uma filosofia japonesa, não sei se vocês conhecem, que é a melhoria contínua. É o 1% a mais a cada dia, né? Então, eu sempre busquei esse 1% a mais, todos os dias. O meu sonho e a minha vontade, né, essa meta de ser professor universitário, foi construída desde que quando estava dentro da faculdade. E eu olhava e falei, isso é para mim. Por quê? Porque partilhar conhecimento era uma coisa que eu achava magnífica, né? E depois, a construção de uma empresa propriamente dita, uma clínica, era algo para mim também que fazia parte, não estava a ver eu a vida inteira trabalhar para alguém. Eu tinha que ter alguma coisa que eu pudesse produzir para além daquilo que é o base. Nada contra, eu acho que cada um na sua onda, né? Mas é importante esses Como pontos que diz você o está a Wendel, falar. Diga, diga. como diz o Wendel, se isso não faz parte né, daquilo que você tem em mente, se não faz parte, né, aquilo que o seu coração pede, tudo bem. Nem todos estão com o pé fora da caixa. Isso é normal. Mas para aqueles que estão, né, Gustavo, não te interrompendo, mas só Nada, nada, para força. né? A pessoa que ela tem essa vontade, esse desejo no coração, que ela sente essa necessidade, na verdade, muitas pessoas que convivem ao redor, elas não vão entender que você tem essa necessidade. A sensação que dá é que realmente você é um eterno insatisfeito. Mas não Eterno é que você é um insatisfeito. eterno insatisfeito, você está buscando aquilo que te traz realmente prazer. Porque vamos falar a verdade, você trabalhar a troco somente de salário, né? E graças a Deus, nós que temos a estabilidade de trabalho, e eu sou muito grata por ter os meus 20 anos de magistério, né? Não é que a gente é ingrato, muito pelo contrário, eu sou Ao abençoada pelo meu contrário. trabalho. Isso não quer dizer que eu não possa ir além, certo? Então, quando as pessoas, às vezes, não entendem, e eu quero até falar para as pessoas que estão aqui, que sentem esse desejo de ir além, que querem mais, não está condicionada a sua ação entre o achar das outras pessoas e aquilo que você tem que fazer, Com certeza. certo? Então, às Principalmente vezes, se quando eu essas for um pessoas são pouquinho seus assim, pais. positiva, como a Ariana que eu sou, certo? Então eu vou falar. Na verdade, nós não temos que agir de acordo com aquilo que as pessoas acham que seria o melhor para nós. Até mesmo porque quando a gente decide a empreender mais do que a questão profissional de rendimento financeiro, né, de aumento financeiro, de ter um retorno nesse sentido, a gente tem desejo ardente de servir o outro. Isso é um princípio básico Certo? de Então, vida, né? Eu considero isso exatamente, um princípio porque básico de vida. Nós nascemos para servir, né? E vivemos exatamente, para nós servir nascemos o para outro, servir. né? Isso é E um outro, princípio. e outro problema, e outro problema, Gustavo, são as pessoas às vezes acharem que aquilo que elas fornecem de conhecimento, de sentimento, de talvez de dons, de habilidades que elas têm, é pouco. Então eu quero falar para você que está assistindo que o seu pouco é muito para muita gente. E ninguém começa sendo empreendedor de cima para Como baixo. é De óbvio. cima para baixo são nos reveses da vida, que também faz parte, Também faz parte, mas né? são exceções, não são regra, né? E Exatamente. as pessoas às Então vezes faz. esquecem, e desculpa te interromper, as pessoas às vezes esquecem que Não, existe um caminho. E esse caminho não é só olhar para aquilo que as pessoas têm. Elas fizeram um caminho para chegar onde elas chegaram. E, a, e a, exatamente. a melhor dica que eu posso deixar aqui hoje, e olha, eu tô com papel e caneta a anotar, tá bem? Tô aqui a aprender bastante coisa. Eu acho que um conselho é anotem, porque isso, se vocês agarrarem um insight aqui hoje e puserem em prática, porque existe uma tríade que eu gosto sempre de falar dessa tríade, que aprendizagem sem prática não gera conhecimento. Aprendizagem sem prática não gera conhecimento. Então não adianta você ouvir, vai ficar como nós começamos a live hoje, que é rodando rede social para ver se eu vejo alguma coisa de interessante para passar meu tempo, mas depois não serve para nada. E não é isso que a gente quer para você. A gente quer que você coloque em prática, que você dê um passo à frente, que você construa algo melhor na sua vida. Então,
O melhor dica que eu posso deixar aqui hoje é: se apaixonem pelo caminho. Porque depois vai Exatamente. chegar a esse tal patamar que você acabou de referir várias vezes, da pessoa que tem isso ou aquilo, e vai chegar esse momento para vocês. E vocês nem vão dar conta, por quê? Porque você se apaixonou pelo caminho. E, claro, metas são importantes, ok? Mas se você se apaixonar por aquilo que é a construção disso, desde a sua base, né? Bons pilares, bem construído. Eu gosto de dizer que é a construção de uma vida monumental. Você construiu um monumento da sua vida. O nosso mentor chama de vida épica, né? E você ser o protagonista da sua vida. Mas diga, Gisele, por favor. E é isso mesmo. A partir do momento que você se apaixona, né, pelo caminho, a caminhada é diferente, né, Gustavo? E você entende que durante essa caminhada você vai ter os revés, você terá os revés, você terá os obstáculos, mas qual um dos, vamos dizer assim, um dos atributos mesmo do empreendedor é justamente visualizar esse caminho e ter resiliência, porque a resiliência faz parte. Se você não souber que você tem que persistir, apesar de, você não chega a lugar nenhum. Então não interessa, né? Porque o João falou, a Sebastiana achou, você mesmo às vezes achou que não daria conta, porque nós somos produtores, a nossa mente produz situações reversas, né? Vamos dizer assim. A gente se bloqueia, a gente se auto-sabota, a gente mesmo. Por quê? Porque nós também fomos construídos, né? Como o Gustavo falou, ele trouxe consigo as crenças limitantes dele, do que ele aprendeu, do que ele ouviu, assim como eu. Então, nós temos que fazer também nessa caminhada essa desconstrução, trazer à tona essa conscientização do que nos limita, do que eu tenho de habilidade, que eu posso melhorar, do que eu ainda não tenho, que eu preciso adquirir. Com A certeza. questão é o foco que o empreendedor tem. Eu sei que eu quero chegar lá, igual você falou, né? Eu tenho uma meta, eu sei que eu tenho que chegar. Se eu tenho que chegar, eu vou chegar. Então pode vir o que vier, pode demorar o tempo que demorar, eu vou chegar porque eu sei onde eu quero ir. Agora, se eu não souber onde eu quero ir, eu não chego a lugar nenhum. Qualquer lugar Eu falo chega, isso muito com os qualquer seus lugar alunos. serve, né? Qualquer lugar serve. É. Inclusive fica procrastinando, né? Fica parado e não ir em lugar nenhum, fica rodando lá somente, É olhando engraçado. os cases de sucesso de outros. É engraçado, Gisele, que para você alcançar o sucesso, eu gosto muito de bater nessa tecla, né? O sucesso está atrás ou está por detrás daquilo que você não sabe fazer ou atrás daquilo que você Exatamente. não quer fazer. São dois parâmetros completamente distintos, mas extremamente importantes. O teu sucesso está atrás daquilo que você não quer fazer. Se você não quer fazer, significa que você precisa ultrapassar esse seu bloqueio para fazer e conquistar aquilo que você não tem. Se você quer conquistar algo que você não tem, ou você não sabe, e aí você precisa aprender, ou você não quer. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Exatamente. Esqueçam, Dá. ninguém consegue chegar ao sucesso. Claro, tem as suas exceções, e a gente já falou sobre elas aqui. Mas, via de regra, dá trabalho. As pessoas têm que dar um litro. E muitas das vezes as pessoas acabam por desequilibrar as áreas da vida para conseguir conquistar, por exemplo, um sucesso profissional. Então dá cabo da família, Exatamente. dá cabo dos amigos, se afasta da sua saúde, esquece a espiritualidade. Para quê? Porque está focado numa coisa. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: você pode construir tudo em conjunto. As 24 horas são iguais para todos. Aquilo que nós temos que fazer é construir gradativamente esses pilares. Por isso que eu falei dos tais pilares da tal vida monumental. Né? São 5 pilares, são 5 horas da nossa vida. E elas só se constroem de forma equilibrada se você regar cada uma delas todos os dias. Como assim, Gustavo, regar? Tem aquela famosa frase, eu gosto sempre de dizer essa frase, que todas as lives eu digo a mesma coisa, né? Que é: você não colhe o que você planta. Que é uma frase que muitas pessoas dizem e vou desconstruir essa daqui hoje. Você não colhe o que você planta. Você colhe o que você rega. Você não colhe o que planta, você colhe o que você rega. A rega que você faz diariamente é que faz com que você vai colher aquilo. Não adianta só plantar.
Ah, eu quero ser milionário. Ok, tá bem. E Hum? se você E não regar diariamente esses patamares, tá bem, você plantou. Né? Você fala, a partir de hoje exatamente. eu vou ser milionário. E eu vou jogar uma praga para todas as pessoas que estão aqui agora. Eu vou jogar uma praga. Vocês vão ser milionários. Vocês têm obrigação de ser milionários. É uma praga que eu jogo para vocês. Pra Gesane, isso é uma praga que eu jogo para ti. Você vai ser milionária. E pegando um gancho nessa questão de ser milionário, vamos ser milionários em todos os sentidos, inclusive na espiritualidade que você falou, né, Gustavo? É isso. Porque nós até partilhamos isso ontem, né, nos bastidores, nós comentamos sobre isso. O Gustavo falou bem a questão desse conjunto. Dá para você conciliar as áreas da sua vida. Dá e precisa conciliar. Né? Família é um bem maior, né? E Deus em É a primeiro base lugar. de. Isso É a base. é a base de É a tudo, base. exatamente. E esses dias eu meditando, né, na palavra de Deus, porque eu não poderia estar aqui sem falar dele. Se a palavra de Deus fala que Com nós certeza. nele tudo podemos, se nós podemos tudo naquele que nos fortalece, o que a gente não faz é culpa nossa. É claro, sob a direção dele, sob a orientação dele, né, que o Espírito Santo em nós, a gente age segundo a vontade dele, que o nosso coração esteja alinhado às vontades de Deus, certo? Mas aquilo que do humano, porque, gente, nós temos que entender o seguinte, nós somos seres duais, espirituais e nós somos humanos. Na nossa humanidade, nós mesmos trazemos, né, os bloqueios, as crenças por conta da nossa história de vida, enfim. Então, aquilo que nós muitas vezes paramos no meio do caminho, por ali deitamos e vimos a vida passar olhando o outro fazer, querendo fazer, mas né, porque não há em nós uma força, é porque você ainda não descobriu ao Deus que você serve e ao poder que Ele te dá como filho dele. É. Né? E a capacidade aí, Gustavo, só antes de você Sim, falar, sim, sim. nós sabemos que tem N ferramentas para ser usadas. Né? Nós aprendemos a liderança através de ferramentas, nós aprendemos, né, o processo de desenvolver essas habilidades empreendedoras através de ferramentas, como nós aprendemos em qualquer área da nossa vida. A verdade é essa, nós temos ferramentas. Então, alinhada a nossa humanidade, ao poder da nossa fé e a ação através disso tudo, não tem como dar errado. Então depende de nós. Então nós não temos, se a gente for olhar por aquelas aves que não estão voando juntas, estamos eu e o Gustavo voando juntos, eu tenho certeza que aqui também, Gustavo, tem alguns aqui que voam junto conosco, Com tá? Entrou certeza. agora. Com certeza. Então, exatamente, o fato de estar aqui buscando conhecimento, o fato de estar ouvindo mais, já é um passo que você está dando. A questão é não ficar parado. Não pode parar. E é um dia de cada vez, né? Eu gosto Nessa sempre de construção. dizer que as pessoas falam, seja o que Deus quiser, parem com isso, Ele já quer. Ele já nos deu toda a capacidade do mundo para nós desenvolvermos todas as nossas capacidades no mundo. Ele já quer. Até o nosso mentor fala isso. Parece que quando a gente fala seja o que Deus quiser, ele deve olhar lá em cima e falar: amigo, já disse para vocês fazerem. Vocês estão querendo que eu dê alguma autorização? É, Eu te dei o corpo ao meu corpo para você ser tudo de mais maravilhoso e produzir tudo de mais maravilhoso na sua vida. E você está a dizer que seja o que Deus quiser. Não, não. Eu já te dei esse poder que você quer. Agora é só você fazer a sua parte, que é o chamado livre-arbítrio. É esse exatamente. poder que nós temos na nossa mão de fazer o que nós queremos fazer, seguindo aquilo que ele indicou. As E é orientações dele. simples. É tão simples. Né, exatamente. E dentro desse contexto nosso de empreendedorismo, liderança, Gustavo, como é importante a gente ter essa visão diferenciada, porque o fato de você estar almejando crescer profissionalmente, né, para quem é empreendedor, ele quer, lógico, ele quer, né, por conta da família, por conta de realização pessoal, por conta de crescer financeiramente, mas por trás disso tudo, a cortina, né, se a gente descortinar, por trás disso está você servir o outro com as suas habilidades, e você oferecer ao outro. Então, o empreender é você oferecer ao outro um serviço seu.
Com né? certeza. É você contribuir, e isso é um dom divino, vamos dizer assim. Né? A questão é de É, que forma você vai empreender, é, e de é que o, forma você tem entregue seu coração para isso. Né? é. Aquilo que eu estava a falar há bocado, quem esteve aqui, quem entrou agora, eu joguei uma praga para as pessoas que estão aqui, que é vocês vão ser milionários. Tem tudo a ver com isso que a Gisane acabou de falar. Isso tem a ver com transbordar. Por que que eu estou a desejar que vocês sejam milionários? Porque isso vai fazer com que você ajude cada vez mais pessoas. A diferença entre uma pessoa que tem muito dinheiro e uma pessoa que tem pouco dinheiro é o impacto que ela tem na vida das pessoas. A pessoa que tem pouco dinheiro significa que ela está a servir poucas pessoas. Não tem nada de mal nisso, tá bem? Mas a pessoa que tem muito dinheiro significa que ela está a servir muitas pessoas. E está a transbordar na vida de muitas pessoas. E é por isso que você tem obrigação de ser milionário. Por quê? Porque se você for milionário, você vai transbordar na vida de muitas pessoas. E quanto mais pessoas você puder impactar na vida, mais o bem você está trazendo para essas pessoas. É simples assim. Por isso que eu desejo a todas as pessoas que passam na minha frente, eu pareço um maluco. A minha esposa fala, Gustavo, você para com isso, que as pessoas vão te chamar de louco. Eu abençoo todas as pessoas que passam por mim. Deus te abençoe, que você impacte cada vez mais a vida das pessoas. Falou, Gustavo, para com isso. Eu tô andando na rua e eu tô fazendo assim com a mão. Então pensa que você tá a cumprimentar ela. Não, não tô a abençoar, é diferente. Mas não deixe de cumprimentar. A, que... a questão né, voltando aí ao teu dinheiro, né, a bênção que você, né, proclamou aqui na vida das pessoas, a questão do dinheiro, eu acho bem importante ressaltar, porque ninguém vale o que tem. Isso aí é uma crença minha, né? Eu tenho certeza que você, pelo que partilhando, também pensa assim. Nós estamos falando aqui a questão do enriquecimento, por quê? Porque, na verdade, o enriquecimento, muitas pessoas acham que o ter dinheiro está ligado à soberba, certo? E realmente, para muitos, sim. A Sim, questão sim. do ter dinheiro, e isso é uma crença que a gente precisa modificar, porque, na verdade, a questão não é o ter dinheiro. E você lutar para você ganhar mais dinheiro. A questão é onde está o seu coração. No dinheiro ou no servir a Deus de acordo com aquilo que Ele te pede. Então, você ter dinheiro, como o Gustavo disse aí a respeito de você, né, ser milionário, de você ganhar mais dinheiro, de você lutar para ter uma vida melhor e você poder transbordar na vida de mais pessoas, porque realmente, se você se for uma pessoa que tem condições financeiras para isso, você tem oportunidade de ajudar muita gente. Então, se você não ajuda, aí já é uma responsabilidade É o sua de livre-arbítrio. estar entregando o coração de uma forma errada. Agora, lutar para você ter uma vida melhor, lutar para você contribuir com outras pessoas através do seu serviço, não é errado, certo? E voltando lá para quem ainda não descobriu que talvez você acha que não leva jeito para o empreendedor, você tem um coração aí, né? Que está fervendo, porque você já está mais fora do caixote do que dentro do caixote, você tem o seu emprego, mas parece que tem uma coisa errada. Não, você não tem nada errado, você só quer ir além. E você tem condição para isso. Você pode buscar conhecimento, você pode buscar alternativas, você pode botar o pé no caminho e caminhar. Um dia de cada vez, uma experiência atrás da outra. O que o Gustavo falou, né, a respeito das aves mesmo no plumagem. Realmente, você se junte com pessoas que estarão dispostas a caminhar o caminho com você. É lógico, eu não estou falando aqui, né, Gustavo, para aquelas pessoas que não concordam com a gente, aquelas pessoas que não entendem, Tá acham que a gente tudo está ficando doido. bem. E tá tudo Tudo bem. bem, não Tá tem tudo problema. E bem. geralmente, Nem ou Jesus pessoal, agradou a todos. Não somos nós que vamos. exatamente. Então, E estamos pessoal, nesse eu fim de sinto informar. semana. Mais específico Exatamente, do que isso, impossível. E estamos nesse fim de semana que simplesmente exatamente. mostra a ressurreição e mostra que quem só partilhou amor foi crucificado por isso. Que só partilhou Exatamente. bem foi crucificado por isso. Aqui a gente está Se aqui doou. a gente está a partilhar conhecimento. Tem pessoas que não vão concordar, tá tudo bem. Se você continua nessa sua ideia, tá tudo bem. Mantenha-se Tranquilo. nela. A única coisa que eu desejo para ti é evolua. Não acredita em mim, não acredite na Gesane. Evolua. Vá buscar mais conhecimento. E depois você diz se
realmente a gente estava certo ou errado. E a gente pode estar errado. E está tudo bem também. A gente está em evolução, estamos em aprendizagem. É Não, e simples outra assim. coisa, às vezes vê, né? A gente que está do outro lado, quando a gente está assistindo a live, né, Gustavo? Eu falo por mim mesmo. Eu pensei, gente, mas isso aí não é para mim. E hoje eu estou aqui, Tantas vezes. certo? Né? Então, é o caminho sendo percorrido. Então, Isso. se eu posso, se eu dei um passo além, se eu que não mexi com a rede social, se eu que já não, né, nem fazia questão, hoje eu vi essa necessidade e eu vejo realmente o quão importante. Isso é um processo de evolução. E eu sempre gostei muito, Gustavo, até primeiro pelo meu jeito mesmo. Eu creio que seja meu, é da minha índole, é um dom meu. Eu sempre gostei de estar perto, de agregar valor, de promover. Na sala de aula, eu fazendo assim, a minha análise pessoal, né? O que mais eu gosto na questão da escola em si, nesses 20 anos, o que mais me atrai na ministração de aula não é passar a matemática, o conteúdo ou o português, quando eu estou trabalhando com os alunos menores, né? O que mais me atrai é esse promover vida para os meus alunos. Essa promoção de vida, de partilhar com aquele aluno, às vezes, que não tem perspectiva nenhuma, de falar assim, você é capaz, você pode, e de ver o passo a passo, o de parar para ouvir, e isso entra dentro da liderança depois, que a gente vai entrar nisso daí. Você inspirar pessoas é liderança. Você é um líder. A partir do momento que você tem algumas habilidades que geram transformação na vida do outro e que você realmente faz questão de fazer parte dessa caminhada, você é um líder. Você só ainda não descobriu. Eu tenho esse espírito de liderança em mim. E por isso mesmo, por esse espírito de liderança, por fazer essa autoanálise que a gente precisa parar, porque a gente nessa correria nossa de trabalho, né, por N coisas, família, trabalho, enfim. Eu chego em casa doido para tomar um banho, para descansar, porque a verdade é essa, gente, é a rotina de todo mundo. Às vezes a Normal. gente não para nem para pensar do que eu gosto, quem eu sou de fato, o que me agrega, do que não agrega, o que eu posso fazer para contribuir na vida do outro que eu não faço, o que está me fazendo mal e o que não, né? O que tem me bloqueado e o que não. Então a gente não para. Então, eu, por exemplo, eu vira e mexe, já é ato meu mesmo fazer essa autoanálise. Então eu gosto, e isso é gratificante, né? Desculpa, gratificante. Eu gosto muito e faz muito bem. E nessa autoanálise, por exemplo, eu comecei a pensar, né, na questão de sala de aula, que até então eu não tinha entrado no curso, eu não tinha entrado em outros estudos, que eu também estou em formação, estou fazendo a minha formação de coach para a vida, né, indiferente de montar consultório para atender particular ou não. Enfim, eu quis para a vida, porque essa questão de ajudar o outro a entender a mentalidade, onde é que há esse bloqueio, foi algo que sempre me instigou. É uma coisa que na minha prática de professora é o que eu faço e fazer. Eu faço com gosto. É ouvir aquele aluno, de observar. E outra coisa, para as pessoas que estão escutando aí, depois, né, nós vamos falar sobre a liderança, o observar, o líder, ele movimenta, ele transforma, ele gera transformação e mudança sem, às vezes, falar uma palavra. Na postura, na expressão, na forma de andar, nas suas crenças, daquilo que você conversa. Eu não estou falando, quando eu falo a questão de não falar propriamente dito de um assunto, né? O líder, a partir do momento que você tem uma intimidade com alguém, ou que seja que você, ou seja na igreja, ou seja na escola, ou seja no trabalho, né, dentro do seu negócio, a liderança, por exemplo, ela não algo determinante somente para o negócio. Você pode, deve ser um líder na sua casa, você pode, deve ser um líder na escola, você pode, deve ser um líder na igreja, você pode, deve ser um líder do negócio, e você pode, deve ser um líder em qualquer lugar. Então, o fato de você estar ali transformando a vida de outras pessoas, isso é gratificante. E nós viemos ao mundo para isso. Que coisa melhor, gente, de você pegar na
chegar sozinho. Ele tem a ciência que talvez ele tenha habilidades desenvolvidas e ele precisa ter de um todo, né? De acordo com a realidade, se é no negócio, se é na igreja, se é no trabalho. Ele tem que ter uma visão diferenciada, ele tem que ter conhecimento, ele precisa ter vamos dizer assim, um desenvolvimento já dentro daquela área, mas ele quer aumentar o seu conhecimento, ele quer ir muito além, mas ele não quer ir sozinho. Isso é ser um líder. É aquele que faz questão de ir e carregar o outro junto. E como é bom a gente ver a evolução do outro, né, Gustavo? Com certeza. E uma coisa que a gente pode deixar aqui é não ignorem o poder do grupo. Não ignorem. Porque você pode achar que sozinho você vai conseguir ir muito longe. Não vai, não. Você pode até mais rápido, mas se você quiser ir mais longe, você tem que ir acompanhado, né? E depois, um líder não é necessariamente aquela pessoa que manda. E é aquilo que a Gisane está falando bem. É aquela pessoa que dá o exemplo e que estende a mão para trás para trazer as pessoas junto com ele. É simples assim. Exatamente. Muitas das vezes, o que a gente está a fazer aqui é literalmente estender a mão. Nós estamos nesse mundo digital há 6 meses. Agora, começou agora. Nem um bebê no seu desenvolvimento consegue andar com 6 meses. Nós estamos a gatinhar e simplesmente estamos a estender a mão. Para quem quiser acompanhar, e nós partilhamos determinados conhecimentos que nós temos na nossa vida e naquilo que nós continuamos a aprender, para permitir que, com aquilo que a gente já passou e que a gente já sofreu nesse caminho, você não precisa passar. Por quê? Porque existem formas de ir mais rápido nesse caminho. E por isso nós temos mentores. É por isso que eu tenho um mentor que é o mesmo da Gisane, que é para nos ensinar um caminho que ele já percorreu e que nós simplesmente estamos aí muito mais rápido do que ele. E é aquilo que a gente faz atualmente, né? É partilhar aquilo que nós temos como nosso conhecimento e estender a mão. E falar, olha, Exatamente. esse caminho é mais rápido e mais fácil, mais eficaz. Por quê? Porque eu já passei por vários caminhos, já errei muito nesses caminhos, e esse foi aquele que trouxe mais resultados, foi mais eficaz. E aí criamos isso, partilhamos isso na nossa vida. Então, ser um motor, um gestor, um líder, é você simplesmente estender a mão. É você falar, olha, eu já fiz esse caminho. Vamos imaginar uma pessoa que está a subir um monte, um morro. Você está um passo na frente. Você acabou de colocar o pé ali e viu que aquela pedra ali estava a abanar e colocou o pé do lado. E você, quando subiu, você estendeu a mão e falou, olha, não põe o pé aí não, porque aí você vai cair. Essa pedra está bamba. Vem por esse caminho. É simplesmente isso. Você não precisa estar no topo. Esqueça isso. Você simplesmente precisa estar, se calhar, só um passo à frente e mostrar o caminho é esse. Por quê? Porque eu já fiz o outro caminho e vi que não dava certo. E esse caminho dá certo. É simples assim. E a liderança surge dentro disso. É ter essa tal capacidade de, como a Gisane, isso são palavras da Gisane, na verdade ela escreveu isso. É a capacidade de conduzir, de inspirar e de levar o outro a crescer. Palavras da Gisane, não é minha. Tá bem? É verdade. Conduzir, inspirar e levar o outro a crescer. Porque, na verdade, houve um período, Gustavo, que a imagem do líder ficou muito associada a essa diferença, né? Vamos dizer assim, dentro de uma empresa, vamos imaginar dentro da empresa. Dentro da empresa, o líder é aquele que comanda o chefe e os demais colaboradores são os subordinados, vamos dizer assim. Mas existe aquela diferença gigante onde eu estou no pedestal e você está cá embaixo. Talvez, né? Com certeza conseguir muito resultado, né? Por conta de técnicas, ferramentas, cobranças, enfim, dentro aí do cenário de um negócio estruturado, vamos dizer assim, de uma empresa maior. Porém, penso eu, e creio que seja mesmo, a pessoa produz, às vezes por conta de não perder o emprego, bate meta, né, sobre aquele estresse
descontrolado, algo que gera a morte da pessoa, vamos dizer assim, no sentido de desgosto. Ela trabalha porque precisa trabalhar, ela bate a meta porque precisa bater, tudo bem que ela ganha comissão, mas como ser humano, ela está sendo aniquilada dia após dia, porque um se coloca no pedestal e o outro se coloca no, né? Eu estou aqui, você está aqui embaixo como subordinado. Isso não é o papel do líder. Líder que quer chegar sozinho, massacrando a vida dos outros, na verdade, isso é arrogância. Isso não é liderança. E que espera do outro, né? Aquela questão, vamos dizer assim, de fazer o que ele quer por conta de realização pessoal, isso é massagem do ego. Também não é liderança. Certo? Porque o líder, ele se satisfaz de ver o outro caminhando, de ver o outro crescendo. Mesmo que esse outro crescendo, ele vá depois voar sozinho numa outra direção, mas sabe que passou, né, pelo comando dele, vamos dizer assim, pela inspiração dele. E você liderar pessoas, você servir como inspiração de pessoas, que a pessoa chegar depois a reconhecer em você, não, por conta dele, da inspiração dele, da postura dele, eu sou quem eu sou. Isso não tem dinheiro que paga, não tem cargo, não tem cargo é um exemplo, né? dentro de uma empresa. Exatamente. Então, essa questão de liderança vai muito além de eu estou no pedestal e você está. Mas nós estamos aqui. Então, nós juntos vamos chegar lá. Eu te conduzo porque eu sei fazer, eu sei como te fazer chegar lá. E eu tenho gosto de te fazer chegar lá. Então, esse é o espírito do líder, né? E entre a liderança e o empreendedorismo, que é, né, o tema aqui da nossa live, todo líder é empreendedor? Não. Nem todo líder é empreendedor. Não necessariamente, mas todo empreendedor ele precisa ser líder. Todo empreendedor. Por quê? As habilidades do líder, né, estão intimamente ligadas, vamos dizer assim, com as habilidades que o empreendedor tem. Porque o líder também tem visão, o líder ele é um estrategista, certo? O líder ele tem empatia. Além de todos os conceitos ali de habilidades que tem o empreendedor, o líder tem aqueles e mais alguns. Então, dentro do contexto do empreendimento, todo empreendedor ele precisa ser líder. Seja para lidar com o colaborador, com os funcionários, seja para lidar com a clientela dele. Porque o líder, ele está lidando com pessoas, ele sabe que a conexão dele é mais do que a questão do negócio em si, do rendimento que aquele negócio traz. Porque de trás do rendimento do negócio está a pessoa que levará esse negócio para frente. Certo? Então, por isso, o líder tem que ter... Exatamente. Então, o líder ele tem que entender de mentalidade, tem que ter empatia, tem que entender o sentimento e gerar essa conexão com outra pessoa, com as outras pessoas. Seja ela colaborador, seja ela, né, o funcionário, seja ela o cliente, porque o resultado só vem com conexão. Sem conexão, um exemplo simples, Gustavo, você tem uma loja, né? Vamos falar aí de um comércio qualquer, de um empreendedor qualquer, né? Vamos falar assim, um comerciante que tem uma loja de roupas. Eu estou um pouquinho acima do peso e vou nessa loja comprar a roupa. Então eu estou lá naquela luta, naquela saga para encontrar a blusa ou vestido, enfim, algo que me caia bem. Se a pessoa, dona daquela empresa, ou o vendedor em questão, ou o próprio gerente, ou o próprio dono que estiver lá, ele não tiver a conexão, a empatia de vender, além, porque a pessoa não está querendo a roupa. A roupa é simplesmente um acessório. Certo? Exatamente. Então, a pessoa ela quer a autoestima dela elevada. A pessoa, ela quer aquela realização, o bem-estar, de se sentir, de olhar no espelho, de se sentir. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem essa conexão de além do que, né, do retorno financeiro, vamos dizer assim, a clientela, por exemplo, no caso do empreendedorismo,
a clientela, ela garante, ela fica garantida, ela fica fidelizada. Mas não Com é porque eu estou certeza. fazendo isso, Gustavo. Eu fui lá na sua loja, você foi na minha, e eu te tratei bem, porque, na verdade, você vai ficar uma pessoa. Aquilo que eu me proponho fazer. Se eu estou na minha loja de roupas, se eu estou vendendo docinho na minha casa. E outra coisa, vocês aí que estão começando a jornada de empreendedorismo, seja no digital, seja na cozinha da sua casa começando, comece em algum lugar. Ah, porque eu preciso ter um ambiente mega, ultra, power arrumado. Ô, Messi. Gustavo, a gente não é assim, né? Forneça aquilo que você Eu tem de tenho, bom. Aquilo... eu tenho uma frase mítica que é um mantra na minha vida, que é melhor feito do que do perfeito. que perfeito. E se for esperar a Eu posso perfeição, não ser. começa, né, Gustavo? Não, nem inicia. Por quê? Porque você pode ser o melhor dos melhores dentro do seu quarto. Não serve pra nada. Exatamente. Ou você pode ser aquela pessoa que simplesmente estendeu a mão para os outros, que é aquilo que a gente estava a falar, mas fez. Nós temos um mentor chamado Vitor Damasio, que ele diz uma frase maravilhosa que eu gosto de reproduzi-la. Ele é E, sensacional. ele é uma pessoa espetacular. As pessoas estão sedentas para consumir o seu pior conteúdo. Olha que louco! As pessoas Verdade. estão sedentas para consumir o seu pior conteúdo. Significa que o seu pior conteúdo que você acha, não é que você seja ruim, é que você acha que é o seu pior conteúdo porque eu não sou capaz, porque eu não sei falar para a câmera, porque eu não consigo lidar com essa coisa redonda que está aqui, e não tem pessoas, e não sei do que. Essas coisas, porque meu cabelo não está bem, é porque eu não passei maquiagem, qualquer coisa assim. Não tem a ver com isso. E tudo isso está em volta, e tudo aquilo que a gente falou hoje está em volta de uma coisa muito simples. Não tem a ver consigo, tem a ver com o outro. Tudo que nós falamos Exatamente. sobre o fator do empreendedorismo, sobre o fator de se importar, sobre o fator de fazer mais, do servir, do enriquecer, não tem a ver consigo, tem a ver com o outro. Quando você se colocar nessa posição, tudo o que você quiser na vida, você vai conquistar. Porque não tem a Porque ver gera frutos, consigo. né, Gustavo? Não tem a ver Exatamente. consigo, tem a ver com o outro. Você está a regar. Não simplesmente plantou e está à espera de colher. Não. Você está a regar. E o regar é você servir. Servir o próximo. Nós viemos nessa vida, tenham isso em mente. Nós viemos nessa vida, nós nascemos para servir o próximo. E quando você serve o Exatamente. próximo, você está a servir-se a si mesmo. Está na Bíblia. Você servir o próximo, você está a Exatamente. servir a si mesmo. Então, acreditem nisso. Façam para além daquilo que é o seu umbigo, para além do que é o seu ego, para além do só eufemismo. Não. É pro próximo. E se você pensar assim, eu garanto-lhe que essa praga que eu joguei para você vai acontecer. Você vai enriquecer, porque você vai ajudar muitas pessoas. E essa praga tem uma pegadinha. Você só vai enriquecer se você ajudar muitas pessoas. Portanto, eu quero que você enriqueça. Porque quanto mais você ficar rico, mais você vai ajudar pessoas. E isso é a minha maior praga que eu posso jogar para vocês. Que é enriqueçam, por favor. Mas ajudem milhares de pessoas. Quanto mais vocês ajudarem, e não tem a ver consigo, o dinheiro é um detalhe. É um detalhe. O seu enriquecimento pessoal, você poder evoluir, crescer, desenvolver o seu eu, é um bem mais valioso do mundo. Não tem outro bem maior. E buscar conhecimento, e eu li, eu já não lembro quem foi que escreveu, que eu preciso aprender muito. Todos nós precisamos. Todos nós estamos num processo de evolução. O Exatamente. maior coaching do mundo chama-se Tony Robbins.
é o maior coaching do mundo, é o maior mentor intelectual do mundo. E ele fala uma coisa: o dia que eu parar de estudar, de buscar conhecimento, é o dia que eu já não estou aqui a fazer nada. E ele é o maior mentor do mundo. É aquela pessoa Exatamente. que não precisava fazer Confirmadíssimo. mais nada. Simplesmente partilhar o que ele tem já era o suficiente, mas é o que ele diz: para eu poder levantar e partilhar alguma coisa, eu preciso aprender diariamente. E a aprendizagem é uma aprendizagem contínua. Você só vai Exatamente. conseguir se você continuar. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, quando eles terminam a faculdade, e eu falo essa pegadinha, entre aspas, para eles, eu falo: olha, vocês estão ótimos, perfeitos para começarem a estudar. Eles falam: uou, como assim, Gustavo? Não, tô falando de estudar, eu quero trabalhar. Não, 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 não. Você agora tem as bases suficientes para começar a estudar. Até agora você estava a construir bases. Agora sim você está pronto para começar a estudar. Não, não é terminar. Exatamente. É o contrário. Exatamente o Porque contrário. enquanto há vida, há aprendizagem, né, Gustavo? Com certeza. Enquanto há o sopro de vida, nós estamos nesse processo constante de evolução. Então, sabendo disso, é a responsabilidade nossa fazer algo para mudar o cenário. Porque você disse, né, lá atrás, você disse em um momento, às vezes não faz porque dá trabalho. Você não Uhum. está querendo trabalho. Eu, durante um tempo, também não queria trabalho. A última coisa que eu estava querendo trabalho, porque eu já tinha trabalho demais. Certo? A mente da gente economiza trabalho. E a partir Mas do isso, momento, isso é gente, primitivo. mas é, Isso é primitivo. né, Gustavo? Nosso cérebro foi feito para Exatamente. isso, para absorver energia, Para não para isso, para consumir. absorver. Exatamente. Então, ele quer descansar. Nada que gere trabalho. Você pode ver, e depois que a gente vai estudando, como a mente da gente vai abrindo, né, Gustavo? O importante de você ir buscando conhecimento, as portas vão se abrindo, as janelas, né? Porque tá tudo aí. Deus já nos presenteou, vamos dizer assim, com tantas bênçãos. E às vezes nós estamos assim, ó. A Ele deu, verdade é essa, ele porque nos nós deu, queremos, porque vai dar trabalho. ele nos deu a maior bênção do mundo, que é a nossa vida. A vida, se nós Tem estamos mais vivos, bênção ainda do mais. que isso. Então, Exatamente. E, gente, o Gustavo, e só fazendo uma observação, né? Só o fato, né, nesse período, em toda a época, o fato de estarmos vivos é mais do que motivo suficiente de sermos gratos. Então, com gratidão é certeza. tudo. Nós sermos gratos, isso já traz em nós um sentimento de felicidade, porque você ser grato, você é feliz. É. Se você é uma pessoa completamente ingrata, não confundam, né, o meu comentário do Gustavo lá atrás a respeito dessa insatisfação constante. A insatisfação do empreendedor não é a falta de gratidão. Não, A ao contrário. insatisfação do empreendedor é querer ir além porque sabe que tem condição de fazer diferença na vida de outras pessoas e que está parado de braços cruzados quando deveria estar indo muito além. Então, era o sentimento que eu tinha. Então, eu fazia a minha parte, né? Eu, né, ali no meu magistério, nas minhas turmas, com os meus 120 alunos por ano, em média, eu já estava ali, além das outras missões, né, da igreja, como pregadora, como coordenadora de grupo, porque eu estou aqui para servir. Isso é Que algo que bênção. está em mim, e se eu falasse diferente disso, não seria eu que estaria aqui. Mas isso não me impede de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, que busca oferecer melhoras na vida de outras pessoas. Como Ao você também, Gustavo, contrário. como você Ó, também que está força assistindo. isso. É Ó, força. Eu, reforça eu preciso isso, né? força e reforça. Então, aí vem aquela crença limitante, porque nós todos temos várias crenças limitantes, né? Então, por isso, a necessidade de diagnosticar o que é que limita. Ah, não, mas o que eu faço é muito pouco. Isso aqui eu acho que não daria para empreender, eu acho que eu não sei vender. Você vende o tempo todo, você só não sabe que você vende. Você vende a sua imagem, você vende naquilo que você fala, na forma como você manifesta a sua opinião, você vende, certo? Existem estratégias de venda? Existem Claro. ferramentas de venda? Existem, assim como existem também treinamentos para liderança. Se você tem dificuldade de trabalhar com pessoas, de lidar, esse processo de autoconhecimento, de conhecer mentalidade,
de desenvolver habilidade de liderança, tem, eu estou, né? Quero convidar vocês que ainda não me seguem lá no Instagram. Por favor, sigam, tá aí, ó. Eu coloquei aí É, marcado, tá aí, Gesane Hermsdorf. Eu acho que eu escrevi Hermesdorf. certo. Eu acho que Isso, eu escrevi certo. exatamente, isso mesmo. Seguem a Gesane, Então, ela tem lá, partilha conteúdos brilhantes. Eu sigo ela, tá exatamente, eu bem? tenho Nós colocado. não estamos aqui a brincar. Eu sigo a Gisane. Não. Então, eu até especifiquei um nicho que eu preciso subnichar. Mas ali dentro do processo de liderança está interligado. A gestão, empreendimento, liderança e mentalidade são coisas que não são distintas. Elas Exatamente. estão entrelaçadas. Então, a minha intenção, né, no meu projeto no Instagram e um produto digital que eu já estou desenvolvendo também para esse fim, é justamente ajudar pessoas que têm dificuldade nessas áreas a vir, né, a se conhecer, entender sobre a mentalidade, desenvolver as habilidades, porque isso te faz crescer como pessoa e faz o outro crescer. Então, o meu foco é me melhorar, Gesam, né? Eu tenho certeza que o Gustavo também é o foco dele, pelo pouco que nós já conversamos, né, Gustavo? Exatamente. Então, o meu foco é estar em constante melhora, né? Eu, como uma pessoa com temor de Deus que eu tenho, uma pessoa que busca em Deus a direção, né? Longe de mim ser uma pessoa perfeita, porque eu não sou, mas Deus conhece meu coração e sabe que eu tenho muita vontade de ajudar pessoas. Então, se eu estiver passando pela vida sem cumprir a missão de ajudar outras pessoas a melhorarem e serem, né, pessoas não só na questão profissional, como pessoas também. Com Certo? certeza. Então, se eu estiver de braços cruzados, eu estou aqui perdendo meu tempo, como Claro, diz o Gustavo. claro. Rodando feed, olhando, né? Olhando, às vezes, Vendo a vida dos pessoas que me outros. inspiram. Exatamente, quando eu deveria também estar inspirando outras pessoas. Fazendo o seu caminho, Então, eu quero... fazendo seu próprio caminho. Né? Eu estou fazendo o meu caminho, exatamente. Assim como vocês, né? Cada um que está aqui, eu tenho certeza que está trilhando o seu caminho. Então, não se deixe bloquear pelo fato de achar que o que você tem de conhecimento é pouco. É claro que a gente tem que estar, né, nessa constante busca, mas não espere estar perfeito para começar. Ah, eu sei fazer coxinha. Que delícia, adoro coxinha. Eu compraria coxinha de você, né, Gustavo? Ah, eu É sei isso. fazer doce. Você realiza o sonho daquelas mães que fazem questão de comemorar o aniversário do filho, para não deixar por ser uma bênção de Deus para aquela criança. Então, por que o seu conhecimento é pouco para você começar alguma coisa? Então, eu estou aqui hoje para te inspirar, Gustavo, né? Inspirar as pessoas que estão aqui. Depois envie essa live para aquelas pessoas que vocês sabem que tem vontade, que não tem coragem. Vamos juntos nessa caminhada, porque eu tenho certeza que um dia de cada vez, um conhecimento, né, e de mãos dadas, a gente chega onde a gente quiser, Com porque Deus nos certeza. abençoe e a gente faz a nossa parte. É isso, Né? com certeza. E essa live vai ficar gravada, né? Ela vai ficar no meu IGTV, ok? Depois, todos merecem assistir essa live. E as pessoas que não puderam estar aqui nesse momento merecem assistir essa live. Né? Essa live fantástica. Exatamente, foi ótimo. Eu vou, que aqui já são quase meia-noite, né? São 4 horas de diferença do Brasil. Mas eu queria só deixar aqui, Gisele, uma frase que meu avô me dizia, que Deus o tenha, e ele partiu tem pouco tempo, tem muito pouco tempo, era um dos pilares da minha vida, partiu com 102 anos. Uma idade linda, Vida linda, linda, linda. longa, abençoada. Né? Ele dizia uma coisa fantástica que era, Gustavo, faça aquilo que você quer ser lembrado. Olha que frase tão impactante, simples, mas extremamente impactante. Faça aquilo Exatamente. que você quer ser lembrado. Deixe seu Então, legado, né, Gustavo? exatamente. Isso faz muito parte daquilo que e por isso que eu coloco sempre aqui atrás, está aqui, que é a minha missão de vida. A minha missão de vida está espetada na parede do meu escritório. Né? Essa é a minha missão de vida. É fazer. A Jane falou que partilho muito essa parte da liderança, do empreendedorismo. Aquilo que eu partilho diariamente no meu Instagram tem a ver com produtividade, foco e disciplina. Né? E produtividade, foco e disciplina através da gestão do tempo com inteligência emocional. Eu daqui a 20 dias tenho um lançamento do meu método, chamado Método de Inteligência do Tempo, que é a junção desses dois, né? Para as pessoas conseguirem alavancar os seus projetos de vida. Né? Esse é o principal objetivo.
né? Então, daqui a 3 quintas-feiras, eu tenho uma série de lives, que são todas as quintas-feiras sempre um convidado, e no dia 22 vai ser o meu lançamento, no lançamento do meu curso, né? Do meu método. E, então, eu levo um pouco aquilo que é minha missão de vida, que é poder impactar a vida das pessoas através do foco da disciplina da prosperidade, para que um dia eu seja lembrado, seguindo aqui os mandamentos do meu avô, seja lembrado por aquilo que fez com amor e dedicação. Então, isso, Exatamente. isso é minha missão de vida. Está aqui escrito. É minha missão de vida. E a E eu minha, todos os dias faço isso para seguir aquilo que é a minha missão de vida. Então, quando eu partilho alguma coisa, desculpa, Juliana, só concluir aqui, né? e quando eu partilho alguma coisa, isso está linkado com a minha missão de vida, que é partilhar cada vez mais, impactar cada vez mais a vida das pessoas, e não tem a ver comigo, garanto-vos, não tem a ver comigo. Exatamente. E eu compartilho da sua missão, porque essa busca minha de mais conhecimento, meu pezinho fora do caixote, vamos dizer assim, é justamente por esses mesmos motivos que você acabou de citar. Então, eu tenho comigo essa, né, como eu já dei o exemplo lá da sala de aula, meu maior prazer não é ensinar o conteúdo de matemática ou de português, de ciência, meu maior prazer é promover aqueles alunos, é ver o caminhar de todo dia, é observar ali, né, eu que tenho aquela interação com eles mais próximo, de observar no semblante, de observar nas atitudes, aqueles bloqueios, o ouvido que ele precisa, de poder levar além. E quantos depois, né, vieram me agradecer e eu não tinha nem noção, vamos dizer assim, de quão diferença eu fiz naquele momento na vida dele, quantas bênçãos surtiu ali na frente. Então, eu quero deixar o meu legado, e o meu legado realmente não está ligado. É lógico que eu tenho, né, projetos pessoais relacionados ao trabalho, ao meu empreendimento digital. Claro que eu tenho, mas o meu carro-chefe não está ligado ao meu retorno financeiro. O meu retorno financeiro é lógico, será muito bem-vindo? Claro, né, Gustavo? Porque todos nós queremos essa melhoria. Claro. Mas o meu carro-chefe está ligado a essa promoção de vida do outro, dessa realização, que realmente é algo que me realiza. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu quero ser útil a ponto de ver aquela pessoa caminhando, né, de destravando algumas situações da vida que ela não sabe nem por que ela está passando, e de falar assim, nossa, eu venci. E de saber que eu fui colaborador daquela vitória. Então, isso para mim é muito importante e é minha missão também. Então, estamos juntos, companheiro, vamos Estamos junto na missão juntos. também, né? Então vamos fazer uma coisa, vamos fazer um momento print. Eu vou cancelar aqui só um pouquinho os comentários. Eu agradeço, Sim. gratidão, todos os comentários que vocês estão a fazer, gratidão do fundo do coração. É para isso que nós estamos aqui. É mesmo para isso que estamos aqui, é para vocês, ok? Vamos fazer aquele famoso momento print. Eu vou falar assim com um ventríloco e eu vou fazer 1, 2, 3, fazer aquele momento print. E conseguiram? Ok? Ok. E vou pedir um favor para Oi? quem está aqui agora. Quem tiver aqui agora, vou voltar a acionar aqui os comentários. Quem tiver aqui agora, faz esse print e coloca uma frase. Uma frase daquilo que vocês aprenderam hoje. Lembre-se, aprendizagem sem prática não gera conhecimento. Eu quero que vocês saiam daqui com conhecimento. Uma frase que vocês vão levar daqui para frente. Um insight que vocês tiveram. Qualquer coisa que vocês possam transbordar para as outras pessoas que não tiveram aqui. Ok? Põe lá nos vossos stories, me marca a Gesane. Nós vamos repostar essas mesmas mensagens. Ok? Gesane, gratidão, eu não tenho outra palavra para lhe dizer. Gratidão do fundo do coração. Espetacular. Nós passamos aqui a noite toda a falar. Tínhamos aqui coisas para trocar ideias, muitas, muitas, muitas coisas. Mas com enorme gratidão, gratidão a cada pessoa que esteve aqui. Muito obrigado do fundo do coração. E foi um prazer estar aqui convosco. Mesmo uma honra poder partilhar esse conhecimento. Jesus caiu, ai! Acontece. Foco e determinação, com certeza. Com certeza. Estava ali a fazer pequenas falhas da internet da Gisane. Ela caiu, tá tudo bem, faz parte. Ao vivo é mesmo assim, é super normal, ok?
determinação e foco é sempre aquilo que nós buscamos, mas principalmente é uma das ferramentas que nós temos para alcançar alguma coisa. Quando nós focamos em alguma coisa, nós criamos uma linha de orientação. E depois existem várias ferramentas que nós possamos utilizar para ir ao encontro disto, né? Criação de metas, planejamento, organização, estruturação, permite que nós traçamos esse caminho para conquistar e buscar aquilo que nós desejamos, ok? E vocês têm todas as ferramentas do mundo. Claro, existem técnicas específicas que ajudam vocês a alavancarem os vossos projetos de vida, né? Ajudam a construir aquilo que vocês desejam, permitem que vocês deem um passo à frente, né? Então, é aquilo que eu busco a cada dia e que tento trazer cada dia para que as pessoas possam alavancar, crescer, desenvolver todas as áreas da sua vida em equilíbrio, né? E só faz sentido se for nesse sentido do equilíbrio. Portanto, toda quinta-feira nós temos uma série chamada Desconfinando o Tempo. Toda quinta-feira, sempre à mesma hora. Só modificamos a hora a partir de agora, porque aqui entrou no horário de verão. E como entrou no horário de verão, nós precisamos alterar aqui meia horita só. Então, todas as quintas-feiras, horário de Portugal, 22 e 27. Horário de Brasília, 18 e 27. Nós temos sempre um convidado ou uma convidada muito especial, como foi a Gesane, que ela caiu, infelizmente, que eu queria me despedir dela. Já tentei verificar se ela está aqui a voltar, mas estava ali algumas falhas na internet. Mas com muito orgulho, muita honra, que nós partilhamos hoje aquilo que é a liderança e o empreendedorismo. Próxima quinta-feira, vamos falar sobre ansiedade e insegurança. Também outra colega nossa, que era da Gesane, que é a Tatiana Roncado, que vai trazer esse tema de ansiedade e insegurança. Aqui, deixa eu ver se a Gesane voltou aqui. Infelizmente não. Mas pronto. Com muita gratidão a todos que estiveram aqui até essa hora. Um enorme bem-aja. Se tiverem alguma pergunta, pode mandar um direct para mim, pode mandar um direct para a Gesane, ok? Tá aqui os nossos instas, tá bem? Portanto, gratidão, um enorme bem-aja, idem em paz, como eu gosto de dizer para os meus alunos, idem em paz, que Deus vos acompanhe. Portem-se mal, mas com dignidade, ok? Um beijo enorme nos vossos corações, uma rica e santa Páscoa. Que o renascimento de Jesus renasça dentro dos vossos corações. Um abraço enorme, um beijo nos vossos corações e, mais uma vez,